Sendo uma das vozes mais influentes no debate econômico brasileiro, o participante do Dinheiro Entrevista de hoje tem uma atuação que foge de rótulos e definições mais rasas. É conhecido pelo pragmatismo, pelo rigor técnico e pela defesa da responsabilidade fiscal, além das críticas às distorções da política industrial brasileira. Autor do livro O Valor das Ideias, Debate em Tempos Turbulentos, que escreve em conjunto com o economista Samuel Pessoa. Ele já passou pelo Ministério da Fazenda, foi vice-presidente e diretor executivo do Itaú, já teve na liderança de uma das instituições de educação mais respeitadas do país, que é o INSPER. Nascido e formado em terra carioca, Marcos Lisboa já é figurinha carimbada no debate público brasileiro, já teve incontáveis aparições aí na imprensa, em fóruns e eventos que discutem os rumos do Brasil e as nossas políticas públicas. E hoje integra a mesa aqui do programa. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a sua presença, a sua disponibilidade em falar com a gente hoje. Para abrir o nosso papo, né, uma lembrança acho que quase breve minha, breve e recorrente, né, porque eu me recordo que tem um vídeo seu que é muito famoso, que é aquele seu vídeo num evento que era patrocinado por uma empresa do setor automotivo, e a semana passada uma colega minha repostou lá na rede social e falou, poxa, sempre que esse vídeo aparece para mim, eu tenho a obrigação de moral de repostar ele. E eu acho que é célebre porque acho que você, na sua fala ali, você tem um retrato muito, né, concreto sobre várias distorções que a gente tem no sistema brasileiro. E eu acho que quando a gente vê aquele vídeo, quando vê outras opiniões parecidas, tanto sua quanto de outros colegas economistas seus, fica aquela questão de, poxa, como é que a gente resolve isso, né? É um misto de você ver se você tem esperança para resolver isso ou não, ou se é um problema muito crônico. E, na sua visão, assim, esses problemas, né, que são muito derivados de um Estado que salvou muita empresa ineficiente, que tem várias distorções no sistema tributário, é um problema crônico que vai exigir que a gente, no longuíssimo prazo, esteja um rearranjo cultural e da classe política, ou é algo que a gente consegue, aos poucos, tomando medidas concretas de curto e médio prazo e sanando aos poucos? Esse foi um fenômeno muito latino-americano. Tá? Você caiu numa falsa polarização, não atual, outras antigas, né? Entre ter uma agenda liberal ou defender que o Estado é relevante para a economia. Essa polarização, como em geral acontece, era incrivelmente superficial. O problema é muito mais complexo do que isso. Não tem mercado sem Estado, mas não é qualquer Estado. A maneira como o Estado intervém, a maneira como são desenhadas as políticas públicas, a maneira como são desenhadas as instituições, as regras tributárias, o detalhe técnico de como isso é feito faz diferença. Então, tem que sair da polarização Estado e mercado e entender direito como é que se desenha a ação do Estado, inclusive para promover alguns setores. E o Estado é importante na promoção de alguns setores. O problema é que nesse debate polarizado, quem fez a festa são os grupos de interesse. Fica a ideologia de que tem os liberais versus os desenvolvimentistas, né? Os desenvolvimentistas se juntam com os setores atrasados da economia e fica essa distribuição de benefícios sem avaliação de impacto, sem desenho adequado, sem entender como é que foi feito, né? Políticas semelhantes foram feitas em outros países. E o que acaba acontecendo é uma grande captura, né? Do Estado por grupos de interesse, com apoio de uma ideologia tecnicamente incrivelmente frágil e suscetível às pressões. Nesse sentido, a gente viu, acho que bastante desse tema um pouco voltar à pauta por conta da reforma. Eu acho que e a reforma mudou muito, né? Desde o dia 1 que ela começou a ser discutida até as aprovações, a gente teve muitas mudanças. Na sua visão, a reforma agravou esses problemas, sanou em partes? Não, ter um sistema tributário pior que o brasileiro, difícil. Né? Assim, tecnicamente, a nossa tributação era incrivelmente mal desenhada. Você tinha um problema dos grupos de interesse que conseguem benefícios, você pega a lista de isenções ou alíquotas reduzidas, ICMS, mas páginas e mais páginas e páginas e páginas. Né? As distorções do sistema tributário brasileiro são disseminadas. Tá? Então, ficar pior do que estava era difícil. E, tecnicamente, é mal feito. Tá? Acho que falta muita cultura técnica sobre tributação no Brasil. E o debate da reforma mostrou isso. Né? Mostrou isso. Então, era difícil. A reforma ficou boa como poderia ter sido? Claro que não. Ficou longe. Né? Entre a PEC 45 original e o que foi aprovado, né, foi uma entrega de anéis para não entregar as mãos. Mas entregou os anéis. Né? O sistema ficou bom? Não. Né? É melhor do que antes? Sim, não tem comparação.
Né? Mas a lei ficou complexa, ficou confusa, tem muitas exceções, tem muitos casos particulares. Para variar, os lobbies de grupos de interesse se organizaram. Então, o profissional liberal não quer pagar imposto como o operário que ganha 10% do que ganha o profissional liberal. Né? Enfim, os regimes especiais continuam fortes no Brasil para gratidão dos lobbies, para prejuízo do país. Nesse sentido, eu me recordo que assim, ainda não sobre reforma, né, mas sobre um pouco dessa pauta, a gente teve 2 convidados aqui que eram da indústria do aço, né? E acho que veio muito à pauta porque teve a questão das tarifas e tem aquela questão de China, né? Que vem muito aço da China para aqui, vem a preços mais competitivos e faz com que a indústria que tenha menos fôlego. E eu me recordo quando a gente publicou e quando a gente falou sobre o tema, a gente às vezes tinha opiniões meio divididas, assim, porque os executivos que a gente ouviu falaram assim, poxa, com o cenário que a gente tem uma inundação de aço chinês, com essa inundação a gente vai ter menos emprego e tudo mais e tal. Na sua visão, não só sobre o setor em específico, né, mas esse anseio às vezes políticas são até de antidumping e tudo mais, elas configuram, de certa forma, uma captura de interesses por parte do Estado? Sim. Assim, a agenda de produtividade é agenda de inovação. Né? E começa por formação de gente, capital humano, tecnologia. Né? E é com isso que você consegue, né, inovar. E, eventualmente, alguns setores serão muito produtivos, outros não. Né? Os países não são bons em tudo. Né? Os países vão construindo vantagens ao longo do tempo, em função da sua história, dos investimentos da política pública. Né? Mas você precisa construir a vantagem competitiva. Né? Tecnologia é fundamental para isso, conhecimento é fundamental para isso, gestão é fundamental para isso, capacidade de acompanhar e entrar nos mercados. Né? Tem muito conhecimento para desenvolver um setor. E você não vai conseguir em todos os setores. Né? Isso acontece na Alemanha, na França, na Espanha. Né? O Brasil ficou com um pouco esse sonho, o sonho da ditadura militar com Geisel. Né? Vamos tentar tudo que puder fazer no Brasil, vamos fazer no Brasil. Você vai fazer muita coisa mal feita. E o resultado é um país mais pobre, menos produtivo. Né? Mas aí você tem que gastar tempo entendendo como é que é o desenho do sistema tributário, seja a tributação indireta, seja a tributação sobre a renda, que é incrivelmente mal desenhada no Brasil. Né? E não é só a discussão de dividendo paga ou não paga imposto. De novo, a gente cai na superficialidade de um debate que não entra na técnica para delírio e gratidão dos grupos organizados. O problema de, por exemplo, dividendos no Brasil é muito mais complicado do que dividendo paga ou não paga imposto. O lucro de muita empresa paga bastante imposto no Brasil, das empresas de lucro real. O lucro de empresas médias e pequenas, simples e lucro presumido, paga pouco imposto. E o dividendo é isento. Aí você fala, mas pô, empresa pequena e média, vamos ajudar a pequena e média. Só que você pode ter acionista muito grande de uma empresa média. Lucro presumido até 80 milhões de reais quase. Né? E profissionais liberais, que faturam milhões de reais, quase não pagam nada no lucro da empresa, e quando esse lucro é distribuído na forma de dividendos, nada. Né? Mesmo no simples. Só que a gente caiu nessa armadilha, né, dessa retórica superficial, né, e oportunista, de que, olha, a empresa pequena e média tem que ficar meio isenta. Né? E a grande empresa vai pagar sobre o seu lucro. Né? O lucro é a remuneração do acionista. Só que você tem empresa grande que tem acionista pequeno, por exemplo, fundos de pensão. Fundos de pensão de servidores, de pessoas que trabalharam, operários, que se aposentaram. Os fundos de pensão tipicamente são grandes acionistas de mercado de capitais. São acionistas de grandes empresas. Aqueles pensionistas aposentados de renda média, às vezes renda baixa, eles são tributados como bilionários. Por outro lado, profissionais liberais que podem ganhar 10, 15, 20 milhões por ano, pagam muito menos imposto. Então, as distorções são muito mais sutis. Né? Mas entrar no detalhe as pessoas não querem. Você gosta da narrativa superficial, do discurso nós contra eles, o pobre não, e não do detalhe. E além disso, você pega, por exemplo, a questão do tributação sobre o lucro real, ela é incrivelmente complexa. Tem uma série de detalhes nas relações com o exterior. Né? Entre o lucro contábil e o lucro tributável, você pode ter 300 linhas. Tem uma série de
coisas muito específicas. E é difícil no mundo inteiro. Só que a gente não quer entrar na técnica, a gente quer jogar para a torcida e ter um discurso fácil. O que vai dar é mais uma reforma mal desenhada, que daqui a alguns anos a gente vai estar arrependido e falar assim, como é que a gente chegou até aqui? E acho que eu me recordo que a gente abordou esse tema quando um dos convidados era economista também, teve aquela coisa do tipo assim, poxa, a gradação da reforma, ela meio que favorece um contexto assim, né? Porque ele fala, poxa, com as regras que foram criadas, o jeito que está desenhado, pode ser que ao longo dos anos alguém, nesse meio do caminho, peça para alterar isso, para segurar, que é uma coisa que a gente sabe que tradicionalmente acontece no Brasil. E eu me lembro que ele bateu muito numa tecla que eu achei que era, não digo inusual, né? Mas eu via pouca gente frisar tanto isso, que era aquela coisa do comitê gestor. Você tem alguma visão sobre isso? Você acha que é muito não, isso foi um estrago que fizeram imenso da reforma. Né? A reforma inicialmente era o único IVA nacional, né? Com um comitê gestor que era simplesmente para ser quase um algoritmo, só para distribuir os recursos pelos diversos entes. E você não feria a autonomia dos municípios ou estados, por exemplo, para fixarem as suas próprias alíquotas. Eles tinham liberdade para isso. O comitê era simplesmente quase um algoritmo para distribuir os recursos e para resolver casos muito raros e muito particulares. Aí veio essa ideia torta do IVA dual, com esse comitê gestor que virou uma assembleia. Né? Foi um retrocesso. Esse é um retrocesso grande. E a lei tem muitos problemas de redação. De novo, as pessoas gostam do discurso que é fácil. Né? Não vão tributar rico para exonerar o pobre. Vamos fazer isso aqui, as leis incentivadas. Aquele discurso sempre do bandido do mocinho. Né? E o vilão sempre é outro. Entrar na técnica, entrar no detalhe, entender de fato o que está acontecendo, saber onde é que estão os problemas, definir princípios claros. Então, eu acho que o imposto de renda, por exemplo, deveria ter um princípio claro. Né? As famílias que ganham mais pagam mais, famílias com renda parecida pagam parecido. Como é que é esse princípio? Isso não tem nada a ver com essa tributação pela pessoa jurídica. Não tem nada a ver. Porque a pessoa jurídica, como eu falei, pode ser um acionista pequeno, pensionista de fundo de pensão, e uma empresa pequena pode ter um acionista muito grande, que recebe milhões por ano. Então, se você olhar o tamanho da empresa, você não sabe qual é o tamanho. Então, se você faz a regra a partir do tamanho da empresa, você já começou errado. Né? Ou você não entende do que está falando, ou está sujeito a grupos de pressão. E quando você vai detalhando a parte técnica da reforma, deveria ser feita, né? Dá trabalho, você tem que conhecer o assunto. Né? Dá vários problemas. Né? Mas a gente não faz isso, então a gente vai sempre esses arremedos de reforma incrivelmente mal desenhados, depois disso surpreende que o país não cresce. Nesse sentido, essa parte acho que da progressividade da tributação, assim, quando tem esse debate que geralmente, como você bem citou, né, é bem dicotômico, a gente vê às vezes, e como você gosta de falar também, né, o Brasil, a gente precisaria copiar mais modelos que dão certo, né, quando a gente tem esse debate que é meio dicotômico, muitas vezes as pessoas, quando vão falar de imposto, citam outros países, né, geralmente quem é mais liberal, às vezes acaba citando os Estados Unidos, fala, poxa, não, porque lá cobra menos, porque lá imposto isso, aquilo, acho que o americano, de modo geral, até tem uma relação cultural um pouco diferente. Eu lembro do debate presidencial que o Michael Bloomberg falou, poxa, a cidade de Nova York é muito grata porque eu pago todos os meus impostos, que é uma coisa que aqui poucas pessoas falam, né? Poucas pessoas falariam. Na sua visão, tem algum país, algum modelo que você acha que daria pra gente adotar ou se espelhar? E tem alguma prática, algum estado da arte, digamos assim, em termos de política tributária? Olha só, em primeiro lugar, eu acho que começar o debate por aí, eu acho que mostra o despreparo técnico. Você tem toda a razão, o debate do Brasil está assim. Mostra que as pessoas não sabem o que estão falando. Não fazem a menor ideia do que estão falando. A questão não é simplesmente tributar mais os mais ricos ou menos. Essa, inclusive, é uma discussão que a economista nem deveria entrar muito. Isso é uma discussão da escolha social. Olha, eu acho que quem ganha acima de 100 mil reais tem que pagar 40%. O ponto não é esse. Esse ponto entra para você não discutir os problemas de verdade. Ou porque você não conhece os problemas de verdade. Então, fixar a alíquota de quanto cada família vai pagar, bacana, ótimo. Então, quem ganha até 5 mil está isento, ou 3 mil está isento, quem ganha até 10 mil vai pagar 10% sobre o mais, quem ganha acima de 20 mil vai pagar tanto, quem ganha a partir de 100 mil vai pagar tanto. Ótimo, bacana. Você faz isso tributando o lucro das empresas? Não. Não faz. Não é assim que você faz. Não é assim que você faz. Então, definir uma alíquota que você quer que cada família pague, legal. Tira da frente esse ponto. Acho que se eu estivesse nesse debate, eu falo assim, vamos combinar aqui. Ó. O rico tem que pagar mais, tá bom. Quanto você acha que tem que pagar? Tanto, tá bom. Cara. Bom, agora como é que eu implemento isso aqui?
para que este resultado aconteça. Bom, aí fica difícil. Como é que você faz com o lucro presumido? Como é que você faz com o simples? Como é que você faz com... Lembra que o dividendo é o lucro que pagou imposto na empresa. O lucro é a remuneração do acionista. O trabalhador recebe um salário líquido de imposto. O acionista recebe um dividendo líquido de imposto, que já pagou o imposto. Agora, a alíquota que você cobra é do tamanho da renda da pessoa? Não. Ela depende do tamanho da empresa. Mas o que tem a ver o tamanho da empresa com o tamanho da pessoa? Nada. Então como é que fica? Aí você vai criando todas as distorções que tem. Fora isso, tem uma série de problemas na tributação sobre renda no Brasil, na pessoa jurídica. E esses problemas nem aparecem. Só que isso atrapalha a produtividade, atrapalha o crescimento, atrapalha o país crescer, atrapalha a geração de empregos. Só que esses problemas não entram. Porque esse falso problema, ou esse problema mal desenhado, que parece coisa de justiceiro, né? Que não entende o que está falando, fica na frente. Então eu falo, tira esse problema na frente. Eu topo pegar qualquer um que é bem de esquerda, que acha que tem que botar muito mais ricos. Fantástico. Daí com essa tabela. Agora vamos botar esse pé? Porque aí dá trabalho. E se você não fizer direito, vai dar tudo errado. Então, na sua visão, o que a gente tem é, de certa forma, um tributário que está muito olhando para problemas de desigualdade, para correções, e deveria estar mais conectado com produtividade. Não. Ele não está olhando para a desigualdade. As reformas que o governo propõe e as reformas que a gente faz, que se dizem preocupadas com a desigualdade, com frequência elas pioram a desigualdade, porque elas são tecnicamente mal desenhadas. Esse é o problema. Você atira num alvo, você acerta em outro. De novo, por que o lucro presumido paga menos imposto que um operário? Por quê? O cara é sócio, são 3 sócios de um lucro presumido, que fatura 40 milhões de reais por ano, quase não tem custo, vai pagar uma alíquota de quanto? De 15%? E um operário que não ganha 40 milhões de reais por ano, que ganha 10 mil, vai pagar quanto? Certamente não parece justo. Então, de novo, né? Eu acho que essa tentativa de ter sempre uma coisa meio eu sou do bem, você é do mal, eu estou defendendo os pobres, você defende os ricos, né? Você acaba fazendo tudo errado. É impressionante, né? Como essas falácias dominam e as pessoas saem dando palpite sem gastar 10 minutos estudando o assunto. Na reforma do IVA foi igual. Foi igual. Às vezes era lobby, grupo de interesse. Às vezes a pessoa não fazia ideia do que estava falando. Ela queria fazer quimioterapia por uma perna quebrada. Olha, a perna não vai curar. Você pode matar o paciente. Perfeito. Nesse sentido, a gente falou aqui dessa parte do tributário, acho que quando teve aquela discussão da reforma do imposto de renda, acho que virou muito mais esse debate, porque acho que mexe no bolso de muita gente, é um debate que tem uma proporção muito maior. E eu lembro que quando a gente produziu um conteúdo aqui até sobre... Era um conteúdo bem simples, assim, poxa, quanto que você precisa ganhar para ser de classe média? Eu lembro que as pessoas, às vezes... A gente consultou alguns economistas, as pessoas se degladiavam. Falaram, como é que você está dizendo que eu que ganho tanto de coisa? Eu falo, poxa, são umas faixas que estão colocadas aqui. O Brasil é um país pobre. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que o Brasil é um país pobre. A gente está meio no grupo de renda média do mundo. São 200 países. A gente está lá no meio. A gente esquece, o Brasil é um país pobre. O Chile é 2 vezes mais rico que o Brasil. Portugal é muito mais rico que o Brasil. Né? Essa é a má notícia. Agora, nós estamos empobrecendo em relação ao resto do mundo exatamente porque a gente conduz as conversas desta maneira, sem entender o que de fato está sendo discutido. Quer discutir progressividade do imposto de renda? Fantástico. Vamos dizer, para cada nível de renda familiar, quanto tem que ser a alíquota? Tirou da frente? Agora como é que eu ponho isso de pé? Só que as pessoas inventam soluções mágicas e aí acha que acertou Maria, acabou de matar João. Exato. Acho que quando a gente trouxe essa pauta das faixas de renda e tudo mais, era um dos economistas que a gente consultou, ele tinha falado exatamente, tinha uma fala muito parecida. Ele falou, poxa, a má compreensão de como é que funciona as faixas de renda, de quem você define como classe média e classe baixa, faz com que, eventualmente, a gente tenha políticas públicas que você fala que você está beneficiando mais pobre, mas na prática você não está beneficiando mais pobre. Então, vamos lá, mas deixa eu separar os problemas. São várias coisas diferentes. Uma coisa é o choque de realidade que a gente é um país pobre. Tá? Se você ganha mais de 30 mil reais, você está nos 1% mais rico do Brasil. Né? O Brasil é um país pobre. Legal. Outra coisa é definir a faixa de renda.
E as pessoas têm dificuldade. Aí tem dois conceitos diferentes que é da onde sai a confusão. Tem um conceito que é a renda média do país. Quanto é que uma pessoa que ganha a média do país recebe? Ou a renda mediana do país? E é muito baixo. A gente é um país pobre. Né? Outra coisa é o conceito que as pessoas têm na cabeça do que significa ser uma classe média. Que é meio um filmezinho americano, né? Uma casinha, um carro. Um conceito bem social, né? Mais social. Você vai descobrir que esse conceito da sociologia do que é uma classe média, você está falando aí dos 2% mais ricos do Brasil, em geral, 1% mais rico do Brasil. Tá? Para ter aquele conceito lá. Agora, de novo, o problema não é esse. O problema não é definir a faixa de renda. O problema é que você vai definir a faixa de renda e vai dizer que o cara de 100 mil reais vai pagar tanto de imposto, e vai ter um cara que vai ganhar 5 milhões e vai pagar muito menos que o cara de 100 mil reais, e se bobear menos que o cara de 10 mil reais. Se você não desenhar tecnicamente bem feito, você vai deixar de fora o cara que ganha milhões e vai botar uma conta no cara que ganha 25 mil reais, 30 mil reais. Então não basta você querer, não basta o desejo. Você tem que saber como implementar o desejo. E essa alteração que a gente fez no IR, na sua visão, ela é mal desenhada? Como é que ela é muito mal desenhada. Essa da isenção até 5 mil? É muito mal desenhada. Ela nem começa a entrar no problema. Ela nem começa. Eu acho que a impressão que fica é que a motivação deles era pegar dividendos de quem paga pouco imposto. Que é lucro presumido e simples. Realidade do Brasil, lucro presumido e simples faz um argumento que são empresas médias e foge da tributação. Aí você ganha milhões e não paga muito mais imposto. Né? E você é o dono... Bem, tem vários problemas técnicos aqui. Não vou entrar aqui na parte técnica. Então, e aí você não enfrenta o problema. O problema é difícil. É difícil. Eu acho que serve muito bem a narrativa que você descreveu ali do nós contra eles. Porque você tá falando, pô, eu vou isentar quem ganha até 5 mil, quem ganha tanto vai pagar, você acabou. Não vai cobrar mais de quem ganha mais de 5 mil, para muitos grupos. Pelos erros do desenho da proposta. E na sua visão deveria ter sido desenhado de uma maneira diferente? Completamente diferente, claro que sim. De novo, eu não quero discutir a alíquota de cada faixa. Você me dá a alíquota. Vamos separar o problema. Você me dá qual é a alíquota que você quer para cada faixa. Olha, eu quero que uma família que ganhe 100 mil pague tanto, 80 mil pague tanto. Agora, vamos discutir como botar isso de pé. A gente já está repetindo o mesmo ponto. Então, o problema não é a alíquota. O problema não é o que é classe média. O problema é como você põe a regra de pé para que o resultado que você deseja aconteça. Para que não aconteça algo completamente diferente do que você planeja. Eu acho que em partes isso acontece bastante. Eu acho que eu vejo muitas críticas no sentido de falar, olha, a gente não consegue mensurar a eficácia de políticas públicas, porque às vezes acontece o efeito contrário. É o que a profissão faz há muito tempo. Sim. A gente consegue. Não, a gente não quer. Exato. Eu digo, o poder público não... O poder público em si não reavalia isso. A gente não avalia a qualidade da política industrial. Exato, a gente não tem. Essa agenda, a gente no Brasil tem muito pouca. Exato. A gente avalia algumas políticas públicas, tem metodologia para isso. Isso é o ganha-pão de boa parte dos economistas há 30 anos. Você nem desenha a política pública de maneira que ela possa ser avaliada. Por exemplo, uma coisa muito importante para políticas quando tem grande número de pessoas envolvidas, é você ter grupos de controle. Como você faz com vacina. Tá? Para saber, exatamente saber qual é o efeito daquela política, né? Vis-à-vis o grupo que não recebe a política. E aí, se tudo funciona, você generaliza. Se não funciona, você refaz a política. De novo, exatamente como você faz com vacina. A gente não desenha política pública assim no Brasil em geral. Né? Tem muita resistência a avaliar a qualidade da política pública, né? E os números que saem são números muito agregados, né? Então a gente sabe, por exemplo, o nosso judiciário é muito caro, a gente sabe disso, comparação internacional, ele é muito caro, a gente tem muitas ações, né? É muito mais caro que de país rico, proporcionalmente à renda do país. Por que ele tem tanta ação? Por que ele é tão caro? O que acontece? Por que ele é tão diferente de tantos países do mundo? Né? Mas para isso você precisa ter dados muito mais finos para poder fazer o diagnóstico e enfrentar os problemas. Aliás, o que eu ia falar é justamente isso, assim, de modo geral, o poder público não tem mensurado, não queria ofender a sua classe. E o que eu queria falar nesse sentido que a gente não mensura, e acho que além disso, essa parte dos grupos de interesse, como você bem citou, além de ter os grupos de interesse, quando a gente fala sobre questão tributária e tudo mais, você citou o judiciário, eu acho que também é um ponto que acho que ele acaba sendo mais emblemático quando a gente fala de tamanho do Estado, de falar que, poxa, o Estado é muito grande ou ineficiente a algum nível, e
tem falas de representantes que acho que evidenciam bastante que a gente tem aquela coisa dos grupos de interesse. Eu me recordo de acho que era presidente da Associação de Juízes, que perguntaram, numa entrevista, perguntaram, pô, você acha que tem que rever os salários e os benefícios, né? Porque no final das contas é verba indenizatória, né? Salário. Falou, pô, a gente acha, mas não agora. Ela falou, poxa, acho que essa aspas ela serve para 50 anos atrás. Isso, você vê que recebe crédito subsidiado do BNDES. Né? Aí você fala assim, pô, já tentou 4 vezes na indústria naval, 3 vezes, né? Fracassaram. Vamos tentar de novo. Por que deu errado? Qual é o diagnóstico? O que aconteceu? Né? Dizer, fica uma ilusão de que você desenvolver o país é você pegar dinheiro, aí o empresário vai produzir aqui no Brasil o que era importado, e aí o país fica rico. Má notícia, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem muita pesquisa com microdados, desenvolvimento, cerca de uma centena de países, nos últimos 70 anos. Você pode testar, você sabe o que funciona mais. De novo, não é uma regra de bolo que funciona para todo mundo. Né? Vacina funciona para 100% das pessoas? Não. Tá? Mas você tem práticas e desenhos dessas práticas que se revelam mais eficazes do que outras. E, de novo, não é cair na polarização superficial de liberal versus desenvolvimentista. A questão, qual é o desenho? Quer dizer, vários setores do Brasil se desenvolveram imensamente graças ao apoio do Estado. Mas foi bem desenhado. O Estado provê, por exemplo, tecnologia para ajustar as culturas que vêm de zonas temperadas para a nossa zona tropical, que é uma mega inovação tecnológica, mega. Foi espetacular para o Brasil. Deu muito certo. Isso, casado com o empreendedorismo privado, levou ao desenvolvimento do agronegócio. As pessoas imaginam que agronegócio é terra, sol e água. Tem muita tecnologia. De novo, é não entender o que está falando. Né? Tem muita tecnologia. Ciência da computação é uma área tipicamente que as pessoas já imaginam com tecnologia. As pessoas pensam com seus preconceitos e elas têm pouca preocupação em entender. O Porto Digital do Brasil, do Recife, está indo muito bem. Medicina é uma área de muita tecnologia. O Centro de Saúde da USP vai muito bem. Tem experiências de inovações no Sul. A maneira como se desenha faz diferença. Né? E as histórias de sucesso, em geral, elas têm algumas componentes importantes. Formação de ciência e tecnologia. Formação de gente. Gente que esteja na fronteira do conhecimento. Integração com o que é feito no resto do mundo. Para estar acompanhando a fronteira. Porque não acha que fazer navio é a mesma coisa agora que era há 10 anos, ou há 20 anos, ou 40 anos. Não é. A tecnologia muda. A maneira de fazer as coisas muda. A gestão muda. O tipo de equipamento muda. Os melhores produtores dos equipamentos mudam. Ora você compra uma peça da Alemanha, ora vai ser de outro país. Você tem que estar acompanhando. Você tem que acompanhar. E os empreendedores de sucesso, né, estão sempre acompanhando qual é a nova tecnologia. E o que é curioso para mim é porque isso está no nosso dia a dia. O nosso iPhone é atualizado. Quantas atualizações você faz por semana no seu iPhone? Isso é inovação. Isso que acontece no seu iPhone acontece nas fábricas. Acontece nos diversos setores. Acontece na gestão. Então não é simplesmente fazer, não. Fazer navio é fácil, né? É só pegar... Lá tem uma regrinha, tem um engenheiro, eu dou o dinheiro, o empresário faz o navio. Então, não funciona. O navio fica caro, dá problema, atrasa, né? E as empresas que usam o comércio marítimo pagam um preço mais caro e a sua produtividade cai. Então, na sua visão, a gente teria que ter mais rigor técnico, digamos assim, para lidar com políticas públicas e analisar mais o que deu certo. Acho que a gente mais que isso, muito mais que isso. Você precisa primeiro, acho que primeiro precisa ter, se vai entrar no setor, a gente tem conhecimento na fronteira da tecnologia e a gente tem capacidade de acompanhar a fronteira do conhecimento? Sim ou não? Se não está no lugar errado. Tá? Por exemplo, as pessoas falam, não, por que o Brasil não faz navio? Ele faz avião. Só que esquecem que antes de fazer a Embraer, você fez o ITA. O ITA foi fundado no fim dos anos 40. 20 anos antes da Embraer. E com uma parceria com o MIT, que é uma liderança em tecnologia, em engenharia. Vários professores estrangeiros no ITA, durante muito tempo. Acho que em alguns lugares, por vezes, falava mais inglês no ITA do que em português. E eram estrangeiros de vários lugares. Você primeiro trouxe gente para formar gente. E trouxe gente
que conhecia a fronteira do conhecimento. Aí você forma capital humano, forma pessoas que entendam do assunto. E na hora que você forma as pessoas que entendem do assunto, as pessoas, né, bem formadas, estão na fronteira do conhecimento, que tem aquela motivação, vão empreender, vão tentar coisas para fazer. Várias vão fracassar. Não adianta você ter desejo, eu quero fazer navio, não sei se o Brasil vai ser bom em navio. Ele pode ser bom em navio, pode ser bom num tipo de motor, pode ser bom em outro equipamento associado ao comércio marítimo. Não sei o que vai dar. Você formou muita gente que entende do assunto. Essas pessoas vão empreendendo. Eventualmente, alguma das inovações são tentadas, dá certo. Acho que a gente tentou fazer satélite nos anos 60, fracassou. Tentamos várias coisas no ITA nos anos 60, fracassou. Várias coisas que fracassaram. De repente, montar avião médio, desenhar e montar avião médio, deu certo. Deu na Embraer. Quem diria que a soja quer dar certo em Goiás? Ninguém sabe, você não sabe. Você investiu em muita gente, a Embrapa formou 2.000 pessoas ao longo de 10 anos, nas boas universidades lá fora. Você tinha vários problemas no solo brasileiro, na produção brasileira, agrícola. Os técnicos foram tentando várias coisas diferentes. Eventualmente, quem diria, o solo do Centro-Oeste que era ruim ficou bom, conseguiram acertar o solo do Centro-Oeste. Quem diria que a soja que veio da zona temperada, eles conseguiram adaptar para ela dar certo. Você vai modificando a cana-de-açúcar, esse é um processo perene, né? E várias coisas deram certo. Mas é uma concepção de desenvolvimento muito diferente essa. E, de novo, não exclui o Estado. O Estado tem papel importante. E não para apenas na formação de gente na governança. Tá? As instituições associadas de controle desse processo são... Isso é muito importante. Porque é muito fácil o Estado ser capturado por grupos de interesse. Você fala de órgão regulador mesmo. Não é só regulador, não. Como é que você faz o controle? Quem decide a política? Quem avalia a política? Quais são os controles existentes? Como é que você cria mecanismos para reduzir a chance daquele órgão público ser capturado por interesses privados? Esse é um tema no mundo. E você vai criando... E as estruturas institucionais, elas são muito sofisticadas exatamente para reduzir esse risco. Né? Porque é muito fácil você, com alguma frequência, né? O Estado quer promover um setor, aí ele dá benefícios de proteção para aquele setor, o setor não se desenvolve, e aí ele fala assim, não, mas se abrir a economia agora e acabar o subsídio, eu vou quebrar e eu vou gerar desemprego. Né? Aí você fica sendo chantageado pelo setor que fracassou. Né? E você não consegue romper o ciclo, e aquele ciclo fica perene. Em algum nível isso é basicamente atrelar acho que o socorro do Estado a empresas ineficientes ao nosso baixo desenvolvimento, ao nosso... Os dados com censo de vários países, o Brasil não tem censo bom para isso, não tem dados bons para isso, mas para vários países ricos e pobres indica isso. Uma parte importante da baixa produtividade dos países pobres em relação aos ricos é a maior proteção de empresas ineficientes. Isso aparece nos dados. Você abre os dados e vê a produtividade, você vê a distância entre as melhores e piores em cada microsetor dos diversos países ricos e pobres. Nos países pobres, a distância entre as melhores e as piores é maior. Isso puxa a média da produtividade para baixo, né? E você tem uma série de mecanismos de proteção. Eu ia perguntar justamente isso. Que tipo de... Tem algum país que tem algum mecanismo que é bom? O que daria para a gente implementar para evitar essa captura do Estado? Não é que tem um mecanismo. Esse é o tema dos países. Esse é um tema permanente dos países. Tema central. Não é um tema central, é um tema permanente. Você está o tempo todo ajustando a governança das políticas públicas, né, e as regras do jogo para o funcionamento dos mercados. Isso é um problema. Por exemplo, você tinha há 40 anos, 50 anos atrás, você tinha a telefonia era fixa. Né? Aí você tinha uma mega economia de rede, quando você monta a rede fixa de telefonia. Era um tipo de regulação. Quando aparece o celular, é outro tipo de regulação. A regulação, ela é dinâmica. A tecnologia muda. A forma como as empresas fazem a gestão dos seus negócios muda. Por exemplo, agora tem muito trabalho remoto. Tem muita gente que prefere não ter da carteira assinada. Prefere ter uma relação mais informal com o trabalho, né? Com uma regra menos estável.
A forma de gestão dos negócios mudou. Então você vai adaptando as regras, né, as normas, as instituições e a governança dinamicamente observando as modificações. Tá? Isso é permanente. Os Estados Unidos, no fim dos anos do século XIX, tinha problemas parecidos com o Brasil. Você tinha, né, muito nepotismo no setor público, você tinha muito protecionismo tarifário, você tinha umas grandes empresas que controlavam aquelas grandes, né, oligopólios, Standard Oil e tantas outras. A Suprema Corte rejeitava qualquer tentativa de fazer uma legislação. As legislações se tornaram comuns: mercado de trabalho, trabalho infantil, mulheres grávidas, condições insalubres, proibir. Meio ambiente também. Não, você poluía, fazia. Isso era um tema, eram temas comuns nos Estados Unidos no fim do século XIX. É o presidente McKinley que o Trump elogia. Né? Ele é um desses presidentes. Você teve uma revolução institucional. Você criou a lei antitrust para romper monopólios. A Suprema Corte, com o tempo, foi aceitando a legislação trabalhista. E você foi regulando o trabalho infantil, garantindo condições mais salubres de trabalho. A política pública acertou temas como segurança pública, saneamento. Né? A expectativa de vida em Nova York e Londres, entre 1900 e 1930, aumentou entre 15 e 16 anos. Ao nascer, se você nascia em 1930, você tinha uma expectativa de vida entre 15 e 16 anos maior do que em 1900. Mas você teve toda essa série de mudanças. Você criou um banco central, né, na década de 10, né, nos Estados Unidos. As agências reguladoras. Você foi criando uma doutrina que agora caiu nesse novo governo, mas é uma doutrina muito importante nos Estados Unidos, né, que ela virou uma doutrina da Suprema Corte bem depois, mas essa prática já tinha. Que, por exemplo, o Congresso cria as agências e ele dá os princípios gerais de como a agência funciona. A agência é responsável por interpretar essa norma geral. Ela executa e ela interpreta. E a agência tem mandato. Então você tem a agência de saúde, tem várias agências. É um desenho hiper sofisticado. E o judiciário não se mete na interpretação. Se a interpretação é razoável, e o termo é esse, o judiciário não se metia no que a agência fazia nos Estados Unidos. E mandatos. Então, olha que governança sofisticada que você tinha. É um órgão de Estado que faz a lei geral, um executivo que executa, agências com mandato e regra de atuação, com papel de interpretar a norma, o judiciário que só entra se houve um claro desvio da norma, mas tem que ser muito gritante, senão não vai entrar. Olha que desenho sofisticado para a gestão da política pública. Né? Então, não é um modelo. Né? Você tem, e esses desenhos têm variações nos diversos países. Dá outro exemplo. Noruega era um país pobre. País educado, sofisticado, pobre. Fim dos anos 60. Descobriram petróleo no Mar do Norte. Como é que eles resolveram aquilo ali? É genial o que eles fizeram. Eles criaram, primeiro, uma universidade, formar gente. formar técnicos para entender. Criaram uma empresa estatal, mas abriram para competição externa. E criaram uma agência de Estado que com frequência tem conflitos com a estatal. Detalhe, o dinheiro dali não pode ser gasto. Do Fundo Soberano? Vai para o Fundo Soberano. E criaram o Fundo Soberano. Você pode usar os juros real. Aliás, é um dos maiores, né? O maior. É impressionante. mas olha que desenho sofisticado de política pública que eles fizeram. Então não é simplesmente achou o pré-sal e vai lá e alguém explora e a gente vai ficar rico. Olha todo o cuidado que você tem com essa parte do desenho da política. Então o que eu falo vale para a tributária, vale para agências reguladoras, política educacional. O Brasil performa bem pior do que seus pares nas provas internacionais. E gasta bastante. E gasta como nossos pares. Gasta até mais. Nosso número está subestimado. O problema ali da contabilização dos custos da previdência dos profissionais de educação. Mas enfim, isso é outra história. O número é pior do que parece. Agora, a gente discute educação, alfabetização, tem idade para acontecer. Tem método para educar. E tem uma série de testes sobre que método é mais eficaz.
Quais são os métodos? Como é que você faz? Você começa pela palavra, pelo conceito, pelo fonema, como é que você... E você tem pesquisa aplicada sobre isso. Como é que você ensina a matéria? O que é mais importante para ensinar no ensino fundamental? O que vai ter mais impacto na vida das crianças? E tem pesquisa sobre isso. Você acompanha famílias durante muito tempo para saber que tipo de fatores estão mais associados aos filhos não serem presos, a não ter problemas de droga, a terem famílias bem construídas. Tem pesquisa sobre isso. Como é que você tem pesquisa sobre que tipo de método de alfabetização é mais relevante? Isso está fora do debate. Isso é que nem a nossa questão tributária. Fica numa discussão de mais dinheiro para o Fundeb ou menos, mas vamos discutir como é que é o processo da sala de aula. Porque senão você vai botar dinheiro, você quer reforma tributária, você quer melhorar a progressividade, quando você vê, você deu um tiro no pé. Né? Você deixou um bando de milionário fora. Tá? E você atrapalhou mais o sistema ainda e o país fica um pouco mais pobre. Você quer discutir o novo Fundeb, botar mais dinheiro em educação, só que você descuida dos métodos educacionais, como é que é a gestão da escola, a gestão da sala de aula, a gestão do sistema educacional, como é que é a governança, como é que você avalia. E aí você põe dinheiro, os alunos não aprendem. E não aprendem, e o aprendizado, isso é um resultado das pesquisas, tem a idade certa para você ter que aprender. Não é que filosofia não é importante, ou sociologia não é importante. São importantes. Mas o aprendizado tem etapas. Né? Tudo isso está tão fora do debate público no Brasil, em educação, quanto os temas tributários que eu mencionei anteriormente. E aí a gente faz muita coisa e as coisas não acontecem e depois a gente não entende. Essa ausência de governança em políticas públicas somada a essa concepção de, poxa, a gente vai despejar mais dinheiro e a gente vai ser melhor, ou a gente vai colocar uma cifra maior aqui, a gente... É um problema cultural na sua visão? Não acho que tem nada cultural. Primeiro, de novo, esse processo não é simples no mundo inteiro. Esse é um processo de aprendizado contínuo. Você vai mudando isso continuamente, não tem uma regra. Se você quiser uma fórmula, não vai ter. Você tem princípios mais ou menos gerais e uma adaptação dos desenhos institucionais, da legislação, da forma de atuação do setor público, que vai se atualizando e aprendendo com a experiência. E às vezes você está num caminho que se revela equivocado. Você tem que ter mecanismos de controle e de avaliação para reconhecer o fracasso, que é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer o fracasso. Você vai tentar vários caminhos, alguns não vão dar certo. Essa é a vida. Né? Nem tudo que você tenta fazer dá certo. Como é que você lida com o fracasso? Como é que você corrige o fracasso? Como é que você vê que aquela experiência foi boa, mas não foi tão boa? E tem uma outra que foi melhor, então essa aqui eu vou reduzir e vou aumentar aquela. Mas tem um dono daquela política, tem um beneficiado para aquela política que não deu tão certo. E essa aqui deu muito mais certo. Como é que você mede o certo? Toda essa sofisticação, né, e que é dinâmica, ela vai mudando, isso foi com o tempo. Eu acho que não. Eu acho que é difícil entender porque a América Latina... Isso é um problema da América Latina em geral. Venezuela, Brasil, México, Equador, né, Argentina. Por que a América Latina ficou para trás? Essa é uma pergunta. Tem livro com esse título. Né? Why Latin America Fell Behind. Eu acho que, em parte... Deixa eu dar um passo atrás. Tem uma maneira de olhar a economia, né, que é um pouco diferente do usual. Né, que a economia é como se fosse um teoria dos jogos, um equilíbrio de Nash. Não é equilíbrio, mas enfim, uma consistência, vai. Você tem regras estabelecidas, instituições, maneiras como as coisas funcionam. As pessoas, as empresas, elas têm a percepção dessas regras e como funcionam. Elas têm expectativas sobre o que vai acontecer em função das suas ações e das regras existentes, ou das práticas existentes. E o que acontece na prática, e o que acontece de fato, tem que ser consistente com as crenças. Então, por exemplo, eu acho que no caso do Brasil, se eu for a Brasília umas 3 vezes lá, pedir uma proteção para o meu setor, um certo número de vezes eu vou conseguir. Como eu acho isso? Eu vou a Brasília várias vezes, né? E eventualmente eu consigo. Então, você tem essa consistência.
Essa é a maneira como Douglas North, que eu, para Nobel, olhava a economia, Avner Grafe, enfim, muito mais gente. É claro que a coisa não é estática. Você tem, eventualmente, ideias divergentes, tensões nessas regras, né? E esse processo vai evoluindo. O que a gente tem no Brasil, eu acho que é uma herança que vem... Acho que aí o Faoro tinha um ponto, teve uma intuição incrível, né, do patrimonialismo brasileiro, mas que depois com Vargas isso se radicaliza, que é uma combinação de um Estado com muito poder, pouca governança, pouca checagem no que acontece, um Estado com muita capacidade de conceder benefícios, sem avaliação adequada de resultados, sem mecanismos de controle, com baixa concorrência. O setor privado se acostuma com isso, ele faz parte desse jogo. Então, o jogo no Brasil é pedir favor oficial. Eu quero mais ordenação na folha. Eu quero PERS para não pagar imposto de renda. Eu quero uma proteção contra a concorrência que vem da China. O Estado tem muito poder discricionário e concede essas ações. E com isso, você cria essa situação consistente em que as empresas investem muito mais em lobby do que em produtividade. Um país que é fechado, que não olha para o que está sendo fora, que não acompanha as novidades da tecnologia e que por isso fica mais pobre. O Brasil inteiro é assim? Não. O agro não é assim, a ciência da computação não é assim, a medicina da USP não é assim. Mas o vetor dominante no Brasil é esse. Perfeito. Numa das suas respostas anteriores, você tinha citado a indústria naval. Eu me recordo que eu não lembrava que o Estado tinha uma participação grande nesse setor até, acho que final do ano passado, que eu fui escrever uma matéria sobre o balanço das estatais. E eu estava lá, né, descricionado por linha o déficit de cada setor e tudo mais. Eu acho que ano passado o Correios foi metade do déficit. E eu nem lembrava que tinha esse setor. Eu acho que, se não me engano, o déficit era grande também na linha que era referente à indústria naval. E acho que quando esses temas vêm à tona, quando a gente... Até quando eu tinha discutido, a gente entrevistou, inclusive... Mas que déficit você está falando? Déficit que é? Déficit do quanto o investimento naquele setor gerou, o quanto aquela estatal daquele ramo gerou. Ah, tá. É tipo a estatal brasileira do setor naval, que eu não me recordo o nome. E ano passado tinha isso, como eu falei. Esse tema ele veio um pouco à tona quando a gente acabou falando com o presidente dos Correios aqui. E aí também volta, acho que quando você fala disso, né, acho que o déficit dos Correios foram 3 ou 6 bi no acumulador de 2024, traz muito à tona a discussão, poxa, será que o Estado tem que estar aqui? Do tamanho do Estado, limites? Acho que mais do que cifras, né, o volume de investimento e tudo mais, presença também. Na sua visão, onde o Estado brasileiro deveria ser mais presente, onde ele deveria ser mais ausente? Mas é que tá, essa discussão não deveria estar acontecendo. Se você tivesse uma boa governança, por que essa discussão acontece? Porque tem má governança. Porque a má governança facilita. Quem avalia os Correios? Essa discussão devia estar aberta. Tem alternativa aos Correios? Qual alternativa? Como é que seria? Né? Agora, não, você tem um Correio que é existente, tem muitos servidores públicos ao redor dos Correios, são bandeiras, né? Eu sou de esquerda, eu tenho que ser contra qualquer coisa que pareça privatização. Então eu vou me alinhar aqui. Eu não entendo muito de Correios, não estudei o assunto, não sei como é que funciona. Eu só usei como... Não, falando assim, fica a leitura, né? Então a militância de esquerda vai falar assim, olha, eu não entendo muito do assunto, não estou nem preocupado. Eu sou contra a privatização por princípio. Eu não quero estudar o caso dos Correios. Você tem os servidores dos Correios, né? E você tem os beneficiários do Correio. Aí tu fala assim, não, mexe os Correios. Aí a discussão não consegue avançar. Fala, lidar com fracasso é muito difícil. Se você não tiver uma boa governança, como é que você lida com fracasso? Se você não tiver concorrência, como é que você lida com fracasso? É claro que entregas estão sendo revistas no mundo inteiro há muito tempo. Há muito tempo, esse processo de entregas. O papel está meio acabando, né? Tem diminuído o papel, você não paga mais as coisas com cartinha. Nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, eu botava o cheque no correio. Né? Você paga tudo hoje, o mundo é muito mais online. Né? Aí você tem a questão das pequenas cidades, como é que você faz lá, né, que precisa de acesso. Mas a discussão fica toda embaralhada, você não consegue conduzir. Vou dar outro exemplo. Saneamento. Fica a discussão, privatiza ou não privatiza? Cara, peraí, é que nem a coisa de imposto de renda. Vamos mudar a discussão? Você me dá a tabela que você quer. Agora eu quero discutir como implementar. Tá? Que é que tá difícil. Saneamento. Vamos discutir que eu quero saneamento. Olha, eu quero que as águas, São Paulo tenha
esgoto limpo, as pessoas limpem o esgoto, que as pessoas tenham acesso à água potável, que não tenha esgoto a céu aberto, que não poluam os rios. Vamos combinar que a gente quer isso aqui? É num preço razoável, tá? No menor preço possível. Bom, como é que eu desenho um sistema para implementar isso aqui? Se vai ser uma empresa estatal, se vai ter uma agência reguladora estatal forte, com empresas privadas, se vai ser uma ou duas ou três. Como é que eu gerencio a água, que não é de um município só? Porque no Brasil, nossa legislação, a água é do município, né? A água de Guarulhos, São Paulo, quer dizer, tá todo mundo junto. Como é que eu... Quer dizer, em vez de começar, você fica na batalha do meio. A batalha do meio que eu digo eu sou contra privatizar o saneamento, eu sou a favor, eu sou liberal, sou a favor de privatizar. Eu sou contra os Correios, sou a favor dos Correios. Sai dessa discussão. Começa pelo qual é o objetivo da política pública. Meu objetivo com o saneamento são isso aqui, ó. Bom, aí, passo 2. Como é que o resto do mundo faz? Tem boas experiências no resto do mundo? Como é que a França faz, a Alemanha faz? País arrumado. Chile, tá aqui do lado, pertinho. Casos de sucesso, casos de fracasso do mundo. Como é que eles desenharam esse processo? Como é que é a regra dos contratos? Onde entra o Estado, onde não entra o Estado? Onde deu problema, eles aprenderam com a experiência. E agora, o nosso sistema particular, o que tem de específico no caso do Brasil? Da legislação, das regras constitucionais, do sistema legal. Bom, agora vamos tentar desenhar então uma melhor solução possível. E eu não tenho nenhuma paixão que seja uma empresa estatal ou privada. Mas... Agora eu quero saneamento que funcione. Eu quero água limpa. Da mesma maneira que eu quero que os alunos aprendam na escola, né? E que sejam adultos capazes de ter bons empregos, ter boas relações familiares, estejam bem informados, né? Que consigam aprender as novas tecnologias, né? A discussão é outra completamente. Só que essa discussão que eu estou falando, eu estou no debate público do Brasil há 25 anos, eu não vejo. Trocando um pouco de tema, mas ainda nessa mesma discussão, né, que você falou de dar um passo para trás, acho que em parte de ter uma abordagem de você mais solucionar o problema pela raiz, digamos, e ter discussões diferentes. Acho que assim, o debate fiscal ele é meio permanente no Brasil, né? A pedra no sapato grande, a gente sempre fala sobre isso, influencia o mercado, influencia tudo. Na sua visão, no fiscal, tem alguma coisa nesse sentido? A gente tem discussões que deveriam ser diferentes, ou tem alguma coisa que não é falada na imprensa dentro do governo? Claro, eu acho que tem um fiscal do Brasil, ele reflete todo esse ambiente que eu descrevi, a meu ver. Que você tem uma série de pressões de grupos organizados para ter dinheiro do Estado. E você vai criando sempre truques para transferir o dinheiro. E aí eu acho que tem uma visão de uma parte da política que, olha, essa coisa, se o fiscal ficar aparentemente ruim, tem um tal do mercado que critica a gente. E o pior, tem consequências. Juros, taxa de juros sobe, né? Enfim, pode dar problema no câmbio, sei lá, eu não entendo muito bem como é que funciona, né? Algumas pessoas têm uma visão meio conspiratória, acham que tem um mercado que se reúne e fala assim, não, é engraçado essa visão que existe um mercado, né? Mas enfim, pessoas têm com interesses escusos, né? Não, fantasias. Quem detém título público do Brasil? Começa pelos fundos de pensão. Né? As pessoas têm fantasia que são os bancos, se reúnem, é um fundo de pensão. Seguradoras, né? Você na sua conta corrente. Né? Enfim. É engraçado a fantasia das pessoas. Né? Enfim, os lucros dos bancos, dos grandes bancos, vêm de prestar serviços. Né? O custo de capital dos grandes bancos é maior do que o que a Selic paga. É só olhar o custo de capital dos bancos, só pegar. Que eu falo que é meio trivial isso. É só você pegar o custo da dívida subordinada, só para ter uma noção. Óbvio que a conta de direito é bem mais complicada, mas pega o custo da dívida subordinada dos bancos, ele pega um dinheiro, aquele dinheiro que ele está pegando. É mais caro que a Selic. O custo de capital dos bancos é maior que a Selic. Mas isso eu vou pegar dinheiro mais caro para comprar. Enfim. E é totalmente razoável seja assim, né? Tem mais risco, né? O governo, em princípio, é o menos arriscado de todos. Por isso. Mas, enfim, voltando aqui. As fantasias que cercam isso. Mas, enfim, então, mas aí tem essa percepção de que dá problema. Então você vai usando da criatividade
para transferir recursos para grupos organizados, mas enfraquecendo a governança da política pública. Então, tem coisa que não entra na meta do primário. Você cria esses chamados gastos financeiros, né? Você põe abaixo da linha, né? Você tem a parte primária, receitas e despesas, e depois tem uns fundos, você tira, sei lá, título público e coloca aqui num fundo, né? Que vai dar um crédito subsidiado para o setor ABC, ou para quem sofreu do tarifaço, ou para outro grupo. E você vai proliferando. O problema é que essa conta chega. Então você vai tornando menos transparente a solidez das contas públicas. Por exemplo, eu não olho mais primário. O primário oficial, não. Esquece. Que para mim não quer dizer nada. O que interessa... O primário é uma maneira mais sintética de você tratar de um tema mais importante. Que é como é que vai se dar a evolução da dívida pública. É um aspecto importante para você entender a trajetória da dívida pública. Se você começa a fazer essa malandragem toda com o primário, eu não esquece ele. Né? Ou você reconstrói o primário verdadeiro, né? Ou você faz as contas direto e dá trabalho. Você tem que levar em conta agora a coisa dos fundos. Essa coisa dos fundos abaixo da linha, para mim, isso aí devia ter processo de extinção. Né? O governo não quer gastar com o setor A, põe no orçamento, transparente. Vou pegar dinheiro da Receita e vou dar dinheiro para o setor A, porque eu acho importante. Aí faz o debate com transparência. Aí o governo faz a proposta, aí se for um setor regulado, tem uma agência que dá o parecer, o que avalia aquela política, tem uma outra instância de Estado para avaliar, para dizer como é que isso vai ser implementado, para avaliar os resultados. Os números têm que estar públicos, para a sociedade poder debater, valeu a pena? O PERSE valeu a pena? Ou já está na hora de acabar o PERSE? Mas aí vem a liminar na justiça, aí não acaba o PERSE, tem liminar na justiça. Mas a oneração na folha deu certo? Como é que você mede isso? E não é uma troca de narrativas. Tem técnica para você avaliar impacto de política pública. Né? Mas enfim, então aí o fiscal vira um problema, mas ele é consequência desse caldo de cultura que eu descrevi antes, a meu ver. E você falou do primário e eu acho que justamente o que vai mais para as manchetes e o que o governo cita mais é justamente o primário. Pô, a gente vai zerar o déficit esse ano, vai ter superávit ano que vem. Na sua visão, o resultado primário não reflete a situação fiscal? Várias coisas, não olho mais. E o que eu ia perguntar no... O primário do governo. Isso. Não olho o jeito nenhum. Não, aquele número, para mim, o governo desmoralizou o que a gente chama de superávit primário. E não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Perfeito. E eu não vou fazer aquela pergunta de, poxa, se você fosse o ministro da Fazenda, porque tem gente que diz que é o pior cargo que uma pessoa poderia ocupar aqui no Brasil, mas na sua visão, o que seria um padrão de endividamento mais sustentável? O que daria para ser feito para a gente não ter esse sinal amarelo, ou em partes talvez até um sinal vermelho sobre esse tema? Não, acho que primeiro você tem que evitar todos essas goteiras que tem nas contas públicas brasileiras. Mas aí você tem que encarar a discussão sobre bancos públicos, você encarar a discussão sobre os gastos com o judiciário fazer o seu próprio orçamento. Você tem que enfrentar um problema muito difícil nas decisões judiciais, que já custam 2,5% do PIB, seja reduzindo receita, seja aumentando despesa. Mas para isso você precisa fazer gestão. Você tem no Brasil hoje uma proliferação de ações judiciais contra o poder público disseminado. É porque o Estado erra? Não necessariamente. É porque a interpretação da lei muda, a lei é ambígua, aí começa uma jurisprudência no Estado A, no Norte ou no Centro-Oeste, depois a jurisprudência explode. Você tem quantos milhões de ações? Você tem milhões de ações só contra a Previdência por ano. Porque a Previdência não segue a lei? Não, eu acho que ele segue a lei. Mas os critérios vão... Quer enfrentar o fiscal tem que enfrentar esse problema. Por que no Brasil é tão fácil essa proliferação de ações com teses que vão se tornando, que começam criativas e vão se tornando a nova jurisprudência? Pô, está falando de 10% da despesa primária. É um número relevante. Né? Olha as contas da Previdência. Né? Seguro-defeso, aposentadoria rural. Né? De novo, quem recebe tem que receber. Mas qual é o critério legal para quem tem que receber? Está claro esse critério? Está pacificado? Como é que você faz o mecanismo de controle se quem recebeu deveria receber? Como é que você faz isso?
Senão, sai de mão. Então, eu tenho uma visão diferente, né, do Ministério da Fazenda. E aí tem 2 comentários. Primeiro, eu acho que o ministro da Fazenda tem que ter um talento imenso para a política. Né? Se ele não tiver, alguém vai ter que ter ali. Ele tem que trabalhar em parceria. E a política da conversa, do entender o problema, de construir solução, a boa política. Não é a política de vilanizar o outro. É o que a gente vê com frequência. É a política de fato, encontrar soluções que podem não ser as ideais, mas são as possíveis. E, sobretudo, com embasamento técnico, que volta e meia falta. Eu sou técnico, eu não sou político. Uma das vantagens de você ficar mais velho é que você sabe, né, as suas limitações. Tem talento para estar lá. Tem que ter talento para estar lá. Ou alguém ali tem que ter. Tá? Tem que ter. Você pode falar, o Pedro Malan não era político, mas tinha o Fernando Henrique, né? Tinha o Fernando Henrique, tinha um ministério muito mais homogêneo, Pedro Parente. Né? Mas, enfim, outros eram políticos e foram muito bem-sucedidos. Então, dito trabalho ser... Eu acho que o trabalho com a política pública é um trabalho fascinante. Porque é um trabalho de tentar construir soluções entendendo as limitações e os incentivos dos outros, mas soluções duradouras, soluções que perseverem, né? Entendendo quais são as restrições, os limites. Né? E tem muita técnica, que é a parte que me agrada disso. Né? Mas qualquer discussão de política pública, vocês vão começar com quais são os objetivos aqui? Onde eu quero chegar? 2, como é que o resto do mundo faz? 3, tem pesquisa técnica sobre o assunto? Com microdados, testando que nem com vacina? Tem pesquisa técnica? E quais são as peculiaridades brasileiras? E aí tem um trabalho intelectual, que aí eu acho fascinante, é como é que eu... Primeiro, entender tudo isso. Para cada assunto desse é fascinante. Né? Esse é da minha vida. Qual é a solução viável aqui, levando em conta todas as restrições e informações técnicas? Esse trabalho é um trabalho fascinante. Né? E tem coisas que funcionaram, o Bolsa Família acho que funcionou, né? Algumas reformas de crédito funcionaram, consignado, alienação fiduciária e várias outras. Né? Coisas que foram bem. Tem coisas que não foram tão bem, como a lei do bem. Né? Mas contribuir tecnicamente para soluções que você olhe 20 anos depois, mais de 20 anos depois no meu caso, e fala assim, cara, esse mercado não existia, os juros eram caros, agora tem um mercado muito grande com juros baratos. Que bacana, né? Que bacana ter ajudado, ter sido uma peça. Né? Que é óbvio que tinha... Isso é uma coisa muito fascinante da política. Né? Não é um sozinho. Isso é trabalho de equipe. Você é uma peça. Você tem que saber qual é o seu papel. Né? Isso é fundamental para mim em gestão de gente. Gestão de gente, para mim, o ideal é que de fato seja diversa. Né? Seja diversa. E quando eu digo diversidade, pessoas com formação diferente, com estilos diferentes, com orientações diferentes, que tenham alinhados o interesse no resultado. Né? E que se complementem. Você é muito mais forte quando tem alguém bem diferente de você. Né? Que um fortaleça o outro. Né? Acho que na época que eu tive em governo tinha isso. Eu tinha parceiros incríveis. Né? O ministro que eu admirava e admiro. E olha, apesar de todas as disputas que tem na política, inclusive dentro do governo, em muitos momentos importantes a gente teve bastante apoio de ministros relevantes fora do Ministério da Fazenda. E alguma coisa conseguiu acontecer.
Perfeito. E ainda falando sobre fiscal, teve aquela. Acho que você citou o Bolsa Família aí, e eu fui num evento de banco ainda nessa semana, e eu lembro que no início de um painel, as falas já começaram falando sobre fiscal e tudo mais, e aí tinha aquela coisa do tipo, poxa, a gente sabe que no lado da arrecadação é difícil fazer ajuste, a população não aceita mais imposto, aquela coisa toda, o governo acaba sofrendo muita crítica quando quer fazer um ajuste por lado de arrecadação, e aí tem aquela coisa do início das discussões de onde você consegue cortar, de que tipo de ajuste de despesas podem ser feitos. Geralmente, quando entra nessa pauta, as pessoas citam políticas sociais, citam outras coisas. Na sua visão, que tipo de ajuste poderia ser feito se essa discussão é feita do jeito correto, essa discussão de ajuste no lado de despesas, e o que daria para a gente fazer em termos de Bolsa Família, BPC, para manter uma trajetória de vida minimamente mais sustentável? Eu acho que a discussão está totalmente torta. Está totalmente torta. Do jeito que ela é discutida hoje? Totalmente torta. Primeiro, tem imensos problemas fiscais no governo. Imensos. Né? E eu e Marcos Mendes temos sistematizado, né, problemas que acontecem que não tem nada a ver com a parte social. Primeiro ponto. Né? Tem todos os subsídios do setor privado. Gastos tributários, e alguns aparecem e outros vão aparecer daqui a alguns anos. Terceiro, tem que melhorar a gestão da política pública. Como é que eu melhoro a qualidade do seguro-defeso? Como é que eu melhoro a qualidade do Bolsa Família? O Bolsa Família foi muito enfraquecido. Muitas decisões erradas enfraqueceram o Bolsa Família. Como, por exemplo? Quem recebe, qual é o critério para receber, a família unipessoal. De novo, se você descura da técnica, você faz um estrago muito grande. Tem que entender essa questão das decisões judiciais. Arrumar o critério. O Será tem que chegar a uma coisa. Qual é o critério para o seguro-defeso? Eu posso receber seguro-defeso? Acho que não deveria, né? Nunca pesquei um peixe. Não sou exatamente renda baixa. Acho que eu não deveria. Eu deveria pagar menos ISS? Eu poderia. Como assim? Qualquer critério de faixa de renda alta, eu estou lá. Esses estão sendo discutidos. Como é que eu posso pagar menos ISS? Porque tem uma lei do município que eu tenho uma unidade. Minha mulher não deixa, tá? Ela não deixa. Eles não se valem do benefício tributário. Né? Ela não deixa de jeito nenhum. Mas lucro presumido. Então, assim, eu acho que tem muita coisa a fazer. Agora, você joga a cortina de fumaça do gasto social, que em geral é assim. Aí fica todo mundo contra ou a favor. Aí o malvado da direita é a favor de rever e diz que o problema é que tem desperdício, que está mal feito, que é incompetente. Aí o pessoal de esquerda alega solidariedade e fala, a direita querendo. Aí fica a polarização e o patrimonialismo fica na sombra e vai incólume, andando em direção ao penhasco que todos nós estamos sendo conduzidos. Né? Então, eu acho que essa discussão, de novo, a gente quer discutir de verdade? Então, assim, pega o orçamento público, entende linha a linha, onde é que estão as questões, o que evoluiu de maneira estranha, mas não começa a discussão com palpite. Né? E, infelizmente, no Brasil, a gente começa a discussão com palpite. Dado que essa discussão não tem acontecido e a trajetória da dívida é, de certa forma, preocupante, na sua visão, a gente tem Hoje a gente subestima os problemas que a gente pode ter por conta do fiscal no futuro? Eu acho que está começando a ter luz amarela. Acho que a crise do governo Dilma, pelo menos, teve esse impacto. As pessoas tomaram atento. Eu lembro que em 2013, alguns economistas alertavam que tinha um problema grave vindo. Armando Castelar, Fábio Jambiade, Samuel Pessoa, Zeina, Latifi, eu. Fizemos vários artigos naquele período. Isso começo. Fins de 12, começo de 13. Gente, tem um problema fiscal grave vindo. Tem um problema fiscal grave vindo e tem um problema de produtividade grave. Tá? E as pessoas achavam que a gente estava em outro planeta. Não, está tudo ótimo. O país está crescendo, a inflação está muito ruim. Está tudo ótimo. Dessa vez as pessoas estão um pouco mais atentas. Ainda que os números fiscais não estejam tão transparentes. Tá? Porque você pega aquela época, estavam nada transparentes. Né? Mas eu acho que as pessoas estão começando a ver que tem problema. Né? Acho que tem uma preocupação. Né? Porque passar por outra crise grave,
Né? Não dá para o Brasil, a cada 10, 15 anos, ter uma crise grave. A gente vai alguns anos crescendo 3%, aí todo mundo celebra, agora vai, aí de repente vem uma crise do tamanho que a gente tem tido. É a crise doméstica, né? Tem sido, né? A gente sempre põe a culpa no outro, né? Eu meço a qualidade dos políticos quando eles reconhecem o problema. Né? Esse é um tema importante. Gestor público, não vamos falar político, gestor público. Um gestor público reconhece o problema. Né? E não quando fica dizendo que a culpa é sempre do outro. E o que eu ia falar ainda, pra gente ir se encaminhando pro final, a gente falou bastante de governança, só pra eu voltar naquele tema. Tinha duas perguntas que eu acho que a gente teve, quando a gente fala de governança, a gente teve dois assuntos duas regras, né, que eu acho que vieram à tona, que foram aprovadas, que mudaram bastante do arcabouço que a gente tem de Estado, da parte privada, que foi a autonomia do BC e teve lei das estatais, que virou um driver também para como o mercado enxerga algumas empresas e tudo mais. Queria perguntar como que você enxerga essas duas políticas, se tem algum incremento, como é que você vê, e também pode responder primeiro que eu faço eu acho que as pessoas supervalorizam esse tipo de coisa. Não é uma lei. É bacana ter autonomia do Banco Central, bacana. Lei das estatais foi um avanço, né? Mas é muito mais que isso. É permanente, como você falou. Não, são várias. São várias dessas. Na lei das estatais teve um retrocesso. Né? Teve retrocesso, depois teve logo na sequência. Então, se você, assim... eu acho que às vezes fica muito... As pessoas querem vender muito caro o que tem, o que estão propondo, e exageram nos efeitos. É um mar de coisas. Se você pega uma história que eu gosto, que é a história da Austrália. A Austrália, no fim dos anos 80, dos países da OCDE, está sofrendo muito, muito. Baixa produtividade, é um país fechado, instituições antigas, governança complicada. E falou, olha, temos que mudar. Teve um debate, a senhora debateu, falou, temos que mudar. Não dá para... A gente está ficando para trás, a nossa produtividade cresce menos que a da Grécia. A gente está com a economia fechada, protecionista. Lá foi o Partido Trabalhista, tá? Foi a esquerda que liderou esse processo. Ela começou uma agenda de 7 anos de reforma. Grande. Tem muito depoimento sobre quem participou daquele processo. Abrir a economia, instituições de avaliação de impacto, a Productivity Commission, que virou uma instituição independente para avaliar impactos de política pública, né? Foram reformando as agências, até que, junto com a Nova Zelândia, né? Metas de inflação aparecem como nos anos 90. Foi um processo longo, foram anos fazendo esse ajuste. Ela passou, a Austrália passou o quê? 30 anos sem uma recessão. Cresceu, ficou rico. Você fala assim, pô, não tem mais uso automobilístico. É verdade. Mas tem muito capital humano, tem muita tecnologia, né? Não só commodity, não acho que a Austrália é commodity, né? Tem muita coisa acontecendo na Austrália, né? Mas é um processo longo. Acho que agora as pessoas é que nem a reforma da Previdência, né? Fica aquela batalha para a Previdência, né? Contra o favor. Aí sai uma reforma, vai ter que fazer outra. Sai aquela coisa perdendo camisa e você não consegue ter a discussão. Porque a discussão não é eu defendo a reforma, contra a reforma, tem algum argumento. Não, eu quero derrubar o outro grupo. Aí eu pego um detalhe qualquer e eu faço um grande barulho sobre aquele detalhe para dizer que essa reforma é cruel. O que ajudou no debate da Previdência, por exemplo? Paulo Tafner fez um trabalho espetacular de olhar como é que era o regime da Previdência em 200 países. E aí teve um trabalho de muita gente que foi pegar os pontos e explicar para todo mundo, falar assim, olha, gente, como o Brasil é diferente do resto do mundo. Olha, não é essa coisa cruel, não. É a gente que é diferente. Olha o que a gente faz e o que o resto do mundo faz. País rico, país pobre, país emergente. Olha como a gente destoa. E foi um trabalho longo, de anos. E aí muita gente foi mudando de opinião, falando assim, é verdade. Não é que estão propondo uma coisa cruel. É que o Brasil é estranho mesmo. A gente destoa comprando. Não, gastar mais que o Japão com Previdência, tendo 1/3 dos idosos, tem algo de estranho, né? Se olhar todos os dados. Aí você pega, mas o Paulo fez o trabalho de olhar carreira, categoria. O livro é incrível.
né? Mas na hora que você vai no detalhe e você entende as experiências, você vê onde a gente destoa. E aquilo foi fundamental para aquela reforma. Pena que o governo não comprou a reforma integralmente, né? Muita gente trabalhou, mas muita gente não ajudou, pelo contrário. E a reforma não saiu boa como poderia. Perfeito. E só pra gente fechar esse tema ainda, tem aquela questão do... Acho que além as estatais, elas acabam... Isso acaba ficando um pouco evidente nessa discussão, que é quando você tem período de eleição eleitoral, se aproxima, você vai ler, sei lá, um relatório de sell side de uma empresa de uma estatal, sei lá, da Petrobras, de alguma... Tem aquela coisa, poxa, o nível de correlação acaba sendo grande. Eu falo, poxa, se esse candidato se eleger, a privatização cai por terra, aí você pode ter revisão da política de preço, tem isso. Se eleger, tem isso. E a sensação que passa, principalmente para quem, aliás, para investidor estrangeiro, né, que acaba estando lá fora, que tem países que tem cultura diferente, é que não tem uma blindagem muito grande, no sentido, existe uma correlação muito grande entre o governo e a gente não tem um Estado tão linear. Tem como a gente mudar isso no Brasil? É possível? Como é que você enxerga essa questão de a gente ter essa coisa de os mandatos gerarem mudanças muito drásticas, muitas vezes? Eu citei as estatais como exemplo, mas isso funciona praticamente como várias políticas Mas é isso públicas. que eu estou falando de governança. Governança é isso. Você deveria ter agências, a ANP, forte, com técnicos, com mandato claro, ter o cuidado, ter um processo que funcione e que você escolha de fato técnicos de primeira linha para estar na liderança dos órgãos reguladores. Né? O Estado deveria cumprir a lei. Né? Mas a gente não cumpre a lei. Né? Eu falo, não adianta você fazer a lei. A lei das estatais tem esse ponto lá. Se o governo quer fazer política pública, vai pegar uma estatal, ele tem que subsidiar do Tesouro. Ele não pode usar a estatal a ter um preço menor. Não, usa dinheiro do Tesouro e a estatal faz. Você não está pedindo para o minoritário da Petrobras pagar a conta da política pública. Mas, de novo, isso é governança. Aí você precisa respeitar a lei. De novo, é governança. Órgão de controle. Né? Se a gente não faz isso... Agora, o problema é que tem uma tradição no Brasil que é muito autoritária. Esquerda e direita. Eu não quero me submeter à governança da política pública. Eu não quero ter um Banco Central independente. Eu quero poder mandar no Banco Central. Eu entendo de juros. Né? Eu quero ligar para o Banco Central e falar assim, baixa os juros. O que é o estilo Trump? Né? A esquerda no Brasil é assim. E a direita também. Né? Eu quero poder mandar na política de petróleo. Eu não quero ter uma agência reguladora que vai dizer que eu não posso fazer. A boa política pública segue a história de Ulisses. Né? Você amarra as mãos no mastro para você não poder fazer muita coisa. Se você quer boa governança, isso quer dizer o seguinte, meus caros, vocês vão ter menos poder. Todo mundo vai ter menos poder. Isso vai tornar um país mais rico. Né? Agora, a ironia é que o dos Estados Unidos agora está exatamente meio querendo virar Brasil. Né? Eu não quero todas essas agências, eu não quero a doutrina Shrevon, eu quero poder demitir diretor de agência, né? Eu quero ir contra o judiciário. Né? Essa tem sido a agenda do governo Trump. Não interessa se a nossa tradição legal é o Congresso que faz a agência, ou aumenta ou diminui a agência. Não, eu quero poder... Né? É o autoritarismo ali que impressiona. Né? Esse mesmo autoritarismo é típico de muita gente no Brasil. Sem coloração ideológica. Sem coloração. Vários aspectos da economia do Brasil, uso o termo, são ecumênicos. Esquerda e direita compartilham. Você vê como é que são os votos no parlamento, no Congresso, no Senado, de todos esses truques que são cotidianos, tá? As pessoas não têm noção, porque não dá imprensa, mas são cotidianos. De conseguir morder mais um pedaço do Estado. Olha, eu já levantei esse número várias vezes. 80% da esquerda, 80% da direita. Né? Assim, todo mundo juntinho, votando, né, em unissono, pela concessão, pelo fortalecimento do patrimonialismo. E ambos são autoritários. Né? Eu não quero ter que me sujeitar a regras. Eu quero poder dizer para a Companhia Vale de São Francisco o que ela faça. Tá? Então, eu quero poder dizer o que fazer com o orçamento público. Eu quero fazer. Né? No caso das emendas. Eu quero, o deputado quer, o senador, não, eu sei que é melhor. Né? Eu sei o que é melhor.
Então, você tem uma resistência a essa governança muito grande. E tudo que um empresário grande, um lobby, não quer ouvir, é um governante falando assim, olha, eu adoraria poder ajudar você, mas as regras impedem. Então, não vai. Tá? Então, você cria uma aliança contra o fortalecimento da governança. O resultado é o Brasil sendo o Brasil. Agora, pelo menos, vai ter a companhia dos Estados Unidos, se continuar mais um tempo isso aí, né? Se der alguns anos aí, eu acho que mais de alguns anos, é uma economia tão rica, né? Mas se continua esse caminho, porque ele está reformando todas as instituições, tá? O processo lá é profundo. Né? Bom, a gente vai ter companhia no hemisfério norte. Perfeito. Pra gente encerrar o programa aqui, a gente tem o nosso momento aqui que é meio Marília Gabriela aqui para eu fazer perguntas para você responder. Marinha, geralmente são perguntas ingratas, que eu vou... e que eu ia perguntar justamente dá para ver que é ingrata pela primeira pergunta, já que eu pedi eu sei que você lê bastante, eu pedi um livro que é muito marcante ou algum que você gostaria de citar. E aí você pode fugir a regra e citar mais de um. Mas eu tô sempre lendo. Exato, eu sei, já me contaram isso. Então não tem muito, é muito difícil. Qual livro que você está lendo agora? Você pode citar, então. Eu tô lendo vários. Saiu da Elaine Pagels sobre Jesus. Eu leio religião, tá? Eu não sou religioso, só tenho, mas por acaso eu leio. Tem um que eu tô relendo, que eu adoro, que é a história do Códice de Arquimedes. É uma história bacaninha. Você descobriu... O Arquimedes, muitas coisas se perderam. Você tem menção a 3 códices dele principais, né? Mas sobrou um. E já é genial. Né? O Arquimedes é o grande matemático. Na época de Alexandre. Foi morto por erro, enfim. Mas era genial. Eu já sabia que ele era genial, as histórias são geniais, ele é genial. Mas aí, num manuscrito medieval, muito antigo, você achou que... Né, porque as pessoas raspavam. Era pele, né? Você raspava, escrevia em cima para usar. Pele é caro. Né? O mundo era pobre. E aí descobriu-se que, putz, tinha uma coisinha lá embaixo. Era o Códice de Arquimedes. E aí, com muita tecnologia, você conseguiu reler esse códice. Ele é realmente impressionante. Porque ele está muitos séculos, literalmente séculos, à frente. E eu adoro esses livros de história. Para falar de literatura, tem para mim tem vários clássicos. Eu andei relendo os clássicos. Né? Acho que o Melville, Moby Dick, foi o que mais me impressionou quando eu reli. É um livro de uma complexidade, de uma sofisticação. Tem horas que dá gargalhadas, tem horas trágicas, as figuras são pesadas. E é um inglês assim, uau, né? King James, né? Shakespeareano. Ele quis de propósito aquilo. Tem boas traduções em português agora, 2 ótimas. Moby Dick é outro. Enfim, aí tem outros ali. Minha mesa fica cheia, eu pego um, leio um, volto com outro. Né? E tem um clássico que eu adoro, que é o Mestre Margarida, do Bulgakov. Você fala dele, que é um livro adorável, que eu li algumas vezes na minha vida, né? Que eu acho espetacular. Mas tem muita coisa. Perfeito. Uma decisão econômica ou uma política pública que você considera louvável ou que deu certo? A reação do Cid Gomes aos números ruins da educação em Sobral há mais de 25 anos atrás. Para mim, aquilo foi louvável. Tenho um respeito por ele imenso. Né? Ninguém dá muita bola para os indicadores de educação. Ele vai a público, fala do fracasso, fala que tem que mudar. Sobral virou um modelo de educação fundamental. O Espírito Santo, em partes, copiou isso, mais tarde não copiou? Não, aí o Paulo Artung, assim, o Espírito Santo é outra história inacreditável. Né? Porque o Paulo já é uma pessoa inacreditável, um gestor público impressionante. Mas a história toda ali surpreende. Porque o Espírito Santo, erros de ideologia, incompetência, fragilidade institucional, corrupção. Então você teve governadores fracos, tecnicamente, não entendiam, ficaram reféns da Assembleia. Velhas políticas demagogas de dar aumento salarial quando não dá para dar, não cabe no orçamento, vai ficando mais fraco, capturado pela Assembleia, e interesses pouco republicanos dominando o Estado. E aí começa um movimento
setor privado. Tinha OAB, tinha bispo, tinha empresários, Roger Enel, pessoal da Aracruz, foram fundamentais. Mas não dá, gente, tem que mudar isso aqui. É demais, não dá para ter esse nível de corrupção, de descontrole institucional, contas públicas. E eles se mobilizam. O governo Fernando Henrique se mobiliza, monta uma força-tarefa para acompanhar, fazer os relatórios, investigar o que está acontecendo. E esse grupo ganha a liderança do Paulo. Tem uma comunhão ali desse grupo com o Paulo, que vira o candidato a governador, e faz uma revolução no Estado. Mas não, a sociedade estava engajada. O governo federal apoiou com as investigações. Bom, a gente foi preso. Membros do judiciário foram afastados. O presidente da Assembleia saiu preso. O Paulo tem uma frase que eu acho incrível, que ele fala sempre, que é o momento mais importante do político é entre a eleição e a posse. Você tem mais poder. Você não tem a caneta ainda, mas você tem. Então, ele fez isso, né? Impressionante. Ele renegocia. Né? Gente, vamos entrar o mandato com as coisas mais em ordem. Folhas de pagamento atrasados e faz esse trabalho. Eu acho que a sociedade reconhece e apoia. E o trabalho está aí. Eu acho que ali foi impressionante. É possível fazer. Mas dá trabalho, tá? Não é 3 ideias, uma lei, 2 leis e pronto, e aconteceu. E agora ao contrário, uma política econômica, uma decisão que você considera que foi desastrosa? Aí tem muitas, né? Não falta opções. O Marcos Mendes tem o livro sobre as políticas que deram, ele coordenou um livro sobre políticas que deram errado. Não faltam exemplos ali. Não faltam exemplos. Perfeito. Um conselho que você daria para um jovem economista? Estuda. E hoje os jovens economistas têm muito menos desculpas do que o pessoal da minha geração. Está tudo disponível. Você entra na internet, você tem o Google Scholar, você tem o NBR, você tem as pesquisas aplicadas. Você quer discutir manipulação? O professor manipula a nota de aluno na sala de aula, você vai entrar no NBR, que é o site, você vai achar dezenas de trabalhos sobre isso, com microdados, testes, grupos randomizados, tudo mais. Você quer entender temas da Amazônia? Vai buscar os trabalhos do Juliano Assunção. Vai achar muita coisa. Quer saber? Olha, o que não faltam são pesquisas muito bem feitas sobre temas aplicados, discriminação, né? Temas climáticos, né? Mega literatura, muitas pesquisas. E você tem as resenhas incrivelmente bem feitas. Isso, o Kenneth Arrow e o Trillagator começaram isso nos anos 70. Kenneth Arrow foi o grande economista da história. Algumas pessoas vão falar que o Keynes, acho que é. Se você olhar com os diários que tem, né, que o Arrow revolucionou, o Keynes formou. Enfim, mas aí eles começaram a organizar uns handbooks que eles pegavam os melhores caras de cada área, são negócios de tijolos, tá? Papel fininho, North Holland. E aí, para cada tipo, política pública, macroeconomia, comércio internacional, por aí vai. Labor, mercado de trabalho, né? Eles pediram para os melhores caras da profissão fazerem resenhas longas. O que a pesquisa tem? Fatos do crescimento econômico, um artigo recente do Chad Jones, que está no Handbook of Macroeconomics. Pega o Handbook de Comércio Internacional, o último que saiu. Mas são uns tijolos desse tamanho, você tem ali o que de melhor a pesquisa acadêmica tem a dizer sobre o assunto. Como eu digo acadêmica, não é o abstrato. Porque no Brasil tem uma mania que acadêmico está no mundo da lua, está distante. Não. O acadêmico é o cara que olha dado, olha evidência, né? Está preocupado com estratégia de identificação, né? Com os detalhes da política pública. Pelo menos, na minha definição, esse é o acadêmico de verdade. Né? É o engenheiro que... eu fico imaginando a visão que as pessoas têm de acadêmico geral. Aí você vai para um médico, né? Professor, né? Ou aluno formado pela USP. Você fala assim, você sabe operar rim? Não, sei. Na teoria eu sei tudo, mas na prática, não. Porque criou no Brasil um pouco essa coisa de as pessoas ensinam no abstrato os temas. São um lado, não é todo lugar que é assim, mas é um lado meio torto de uma parte da academia brasileira. Ensina no abstrato e aprende no abstrato também. Você tem que ensinar com a mão na massa, tem que ensinar resolvendo o problema. Tem que ensinar usando os dados, provando teorema, testando hipótese.
conhecendo a evidência, conhecendo o caso particular. Você não treina no abstrato. Parte da formação do médico é operar um rim, pô. Né? Né? Parte da formação de economista tem que ser rodar regressões, olhar os dados, né? Se expor à crítica do contraditório, se o teste de identificação está adequado ou não. Então, nova geração tem muita evidência. Para quem gosta de economia, é um mar. E está tudo disponível. Não tem nenhuma grande dificuldade. Você está preocupado com métodos de alfabetização. Não tem muita pesquisa, né, aplicada sobre isso. Alguns com experimentos randomizados. O que funciona? É o fônico assim, o fônico assado? É o tal outro método, esse aqui? Como é que foi o teste dos alunos? Como é que foi na França? Como é que foi nos Estados Unidos? Como é que foi na Inglaterra? Tem diferenças. Né? Que tipo de estratégia de assistência social funciona melhor para as famílias olhando elas décadas depois? Tem um programa que foi feito assim, com tantas famílias, desse jeito, com esse tipo de tempo de visita, de protocolo. Tem outro que foi com outro tipo, tem um terceiro que foi assim. Olha, o que não falta é pesquisa para ajudar a gente a fazer boa política pública. Né? E acho que a nova geração devia, antes de começar a ter tese, dá uma olhada nas pesquisas. E as pesquisas têm umas que são impressionantes, são muito bonitas. Muito bonitas. Perfeito. E pra gente fechar aqui, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como economista? Eu falei que as perguntas eram ingratas, essa é a mais ingrata de todas. Você tem... Olha, acho que o dia mais trágico que a minha geração viu foi o 11 de setembro. Eu estava dando aula na GV e aquela destruição talvez tenha sido o dia mais... Acho que foi o dia mais trágico da vida de gente. Até o que está acontecendo em Gaza, na Cisjordânia agora. Né? Que acho que compete com o momento mais horroroso que eu assisti. Né? Então, Gaza, Cisjordânia atualmente, o 11 de setembro, acho que são dois momentos trágicos do nosso fracasso. Né? Não conseguir coibir, lidar com esse tipo de tema. Acho que os melhores momentos da minha vida como economista foram os momentos que as coisas... que a gente conseguia botar alguma coisa de pé. São pequenos momentos. Né? Quando você consegue botar um consignado de pé e fingir, não é um trabalho meu, trabalho de muita gente ali. Né? Aprovar as medidas e... Acho que ali esse trabalho de formiguinha, de auxiliar a política pública, né, de estar sempre disponível quando liga alguém de Brasília, como é que eu desenho, e tem coisas que você ajuda que não aconteçam, que é ótimo, tá? O trabalho de goleiro é importante. Algumas coisas que ficam de pé, não ficam ótimas, mas ficam razoáveis. Acho que isso é o prazer do cotidiano, não tem grande dia. Né? O bacana é o cotidiano. Né? Eu tenho prazer no cotidiano. Meu prazer no cotidiano é esse. Perfeito. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado a você. E muitíssimo obrigado também para você da audiência. Lembrando, você é o nosso chefe aqui, você é quem a gente agradece mais e você é quem a gente ouve mais. Então, se tiver alguma sugestão de algum entrevistado para cá, deixa aí nos comentários. Lembrando também para você engajar, isso ajuda o nosso trabalho, ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. Então, não esquece de compartilhar, deixar o like, não esquece de apertar os botões que custa pouco, você vai tomar poucos segundinhos. E lembrando que a gente também tem outras plataformas. Então, se jogar lá Isso é Dinheiro, Dinheiro Entrevista no Spotify, por exemplo, você consegue achar todos os episódios aqui do programa em áudio, aliás, em áudio e vídeo, né, que a gente sobe o vídeo por lá também. É isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.